Olá, bem-vindo a mais uma aula. Aula 73, volume de figuras. Para termos uma ideia do espaço ocupado por alguma figura sólida, contamos quantos cubinhos de mesmo tamanho cabem nessa figura. A esse número de cubinhos, damos o nome de volume. Temos um exemplo. Se cada cubo que está dentro do bloco abaixo tem 1 metro de lado, dizemos que ele tem 60 metros cúbicos. Preste atenção. Eu tenho, como eu faço para descobrir? Eu tenho uma altura, nessa altura eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 4, eu tenho aqui, ó, este lado, comprimento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui a largura, 1, 2, 3. Para mim descobrir quantos cubinhos eu tenho nesse sólido, nesse bloco, basta eu multiplicar 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, está em metros cúbicos, ok? Preste atenção nesta figura aqui, ó. Cubo, eu tenho altura, tenho o lado e eu tenho a medida A. Eu faço A vezes A vezes A. Mantém a base, expoente 3, A elevado ao cubo. Tenho outra figura, tenho altura, tenho comprimento, tenho largura, lado vezes altura. Vamos lá. A vezes B vezes C. Então, para calcular o volume, basta eu multiplicar lado vezes altura. A ordem não altera o resultado. Altura vezes comprimento vezes largura. Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, basta eu multiplicar lado vezes altura. Uma questão para entender melhor. Vamos lá. Qual paralelepípedo a seguir tem maior volume? Todos os blocos abaixo são formados por cubos de mesma aresta. Vamos analisar esse daqui. Ó. Tenho duas unidades. Aqui eu tenho uma, ok? Lado a lado. Eu tenho uma altura. E essa altura aqui, ó, é 3, ok? Eu irei fazer 3 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6. 6. Vou colocar o U de unidade. Unidades cúbicas, por se tratar de volume. Vamos verificar essa outra figura. Tenho 1 de altura. Tem um lado que tem 2 unidades. E tem um outro lado que tem 4 unidades, ok? 4, 2 e 1. Então, para me calcular o volume, posso fazer 2 vezes 4 vezes 1. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8 unidades cúbico. Ok? E vamos para o próximo. Próximo eu tenho 2. Eu tenho
2 e eu tenho 2 de altura, né? Então eu tenho volume é igual 2 vezes 2 vezes 2, que eu tenho como resultado 8 unidades cúbicas. A pergunta é: todos os blocos abaixo são formados por cubos da mesma aresta. Qual a seguir tem o maior volume? Qual que tem o maior volume? Eu sei o que tem o menor. 6. Logo, B e C têm o mesmo volume. Então, os paralelepípedos que têm o maior volume é B e C. Eles têm o mesmo volume. Vamos continuar. Observem, ó, que poderia contar. Ó. Preste atenção. Vou contar quantos cubos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Esse outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos continuar. Um paralelepípedo tem 7 centímetros de comprimento e 9 centímetros de altura. Determine sua largura. Vamos lá. Lembrando da fórmula. V igual a A vezes B vezes C. Ok? Vamos lá. Foi dado 7 centímetros de comprimento e 9 de altura. Então eu sei que a altura é 9. Eu sei que a altura é 9, eu sei que o comprimento é 7. Vou descobrir a largura. Observem que eu sei o volume. Quanto que é o volume? O volume já foi dado, 315. Então eu vou apagar a letra, irei colocar 315 aqui. Ó. 315, ok? Vamos resolver. 315 é igual a 9 vezes 7. 9 vezes 7 eu quero descobrir o C. Quando eu descobrir a letra C, eu descubro a minha largura. Qual número que vezes 63 eu tenho como resultado 315? Qual número que vezes 63 eu tenho como resultado 315? Simples, né? Basta eu fazer 315 dividido por 63. E ao dividir 315 por 63, eu tenho como resultado 5 centímetros. Por que 5 centímetros? Porque o problema está em centímetro. Determina a largura. Vamos lá, continuando com as mesmas dimensões. Então eu irei resolver agora aqui, ó, com 441. 441.
é igual a 63C. Já multipliquei 9 por 7. Então, eu vou fazer C é igual a 441 dividido por 63. Que eu tenho como resposta 7 centímetros. Próximo, já vou C é igual a 1008 dividido por 63. Eu tenho como resposta 16 centímetros. Vamos lá, um paralelepípedo tem 9 metros de altura e sua largura é 4 unidades maior que seu comprimento. Diminuindo uma unidade de cada uma das arestas, seu volume reduz para 96. Determine o volume inicial. Ok? Vamos lá. 9 metros de altura é a primeira dimensão. 9. Fazer 9 menos 1, que vai diminuir, né, uma unidade. 9 menos 1, eu tenho como resultado 8. Ok? Sua largura é 4 unidades maior que o seu comprimento. Se o comprimento for x, a largura vai ser 8 mais 4 menos 1. Ok? E o seu comprimento é x menos 1. Quando eu multiplico essas dimensões, eu tenho como resultado 96, ok? Vamos lá. Vamos resolver. Preste atenção. Primeira coisa que eu vou fazer. Este 8 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, ok? Vai ficar x mais 4 menos 1. Vou resolver aqui também. 4 menos 1 é 3, né? Eu vou colocar o 3. Vezes 8, passei para o outro lado. 96 dividido por... Está multiplicando. 96 dividido por 8. Vou fazer direto. 96 dividido por 8 é 12. Agora vamos resolver isso daqui. Ó. X vezes x quadrado. X vezes menos 1 menos x. Ok? 3 vezes x mais 3x. 3 vezes menos 1 menos 3. Menos x mais 3 vai ficar x quadrado mais 2x menos 3 menos 12 igual a 0. Já trouxe o 12 para o outro lado e ficou negativo. Então, eu tenho como equação x quadrado mais 2x menos 15 é igual a 0. Uma equação de segundo grau. Vou reescrevê-la aqui em cima. Reescrevê-la lá em cima, ok? Feito isso, preste atenção. Feito isto, preste atenção. Que agora
eu irei resolver esta equação, ok? Resolvendo esta equação, eu encontro o valor de x. Vamos lá, vamos resolver essa equação. Relembrando, primeiro eu vou calcular x é igual a menos p mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Vamos lá. Vamos calcular delta. Para calcular delta é b ao quadrado, b ao 2, ok? Azinho, bzinho e o c. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes a, vezes 1, vezes o c, que é o menos 15. Okay? Vamos resolver. 4 menos com menos é mais, 4 vezes 15 é, ok? Opa, desculpa, 4 vezes 15 é 60. Então eu descobri que delta é igual a 64. Se delta é 64, eu apago o delta aqui, ó. Coloco 64, ok? Vou apagar o b aqui, ó. Vou colocar no lugar do b 2. Vou apagar o a. No lugar do a eu coloco o 1. Agora eu vou resolver. Quanto que é a raiz quadrada de 64? Isso mesmo, é 8. Mais ou menos 8 é igual a 2, ok? Vou resolver menos 2 mais 8. Vou fazer o sinal de mais. Menos 2 mais 8. Menos 2 mais 8, eu tenho como resultado 6, dividido por 2, tenho como resposta 3. Se eu fizer o negativo, eu vou ter como resposta negativa. Menos 2 menos 8, eu tenho menos 10. Menos 10 dividido por 2, eu tenho como resposta menos 5. Como não existem dimensões negativas, vou usar x igual a 3, ok? Se x é igual a 3, e as dimensões anteriores eram assim, ó, 9 era a altura sem diminuir. O comprimento era x e a largura era x mais 4. Vamos colocar o 3 no lugar do x, vai ficar 9 vezes 3 vezes, quanto que é 3 mais 4? Vezes 7. 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 7, 189 metros cúbicos. Determine o valor inicial. Determine o volume inicial. Volume inicial, vou colocar um i aqui, é igual a 189 metros cúbicos, volume inicial. E quais são as dimensões? 9, altura, 3, comprimento e 7, largura. Ok? Então, eu tenho como resposta volume inicial e dimensões. Ok? Última questão, eu tenho um bloco, um paralelepípedo. Um bloco retangular tem dimensões A-3 e 13, como mostra a figura. Quais devem ser as medidas do bloco para que ele tenha um volume de 364? Então, basta fazer esse vezes esse
vezes a altura, ok? Vamos lá. A vezes A menos 3 vezes 13 é igual a ok? Vamos lá, vamos resolver. Presta atenção no que eu vou fazer. A vezes A menos 3. Vou passar o 13 dividindo para o outro lado. 364 dividido por 13, ok? 364 dividido por 13. Continuando, irei dividir 364 dividido por 13. Vamos lá. O que vai ficar? A vezes A ao quadrado. A vezes 3 menos 3A. Que é igual a 364 dividido por 13, 28. Fica A ao quadrado é igual a menos 3A é menos 28, que é igual a 0. Cheguei numa equação de segundo grau novamente. Cheguei nesta equação, agora vamos resolvê-la, ok? Vamos lá. Vou reescrevê-la aqui, ó. A ao quadrado vamos resolver o discriminante, delta é igual a b ao quadrado é o menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 28, ok? Delta vai ser 9. Menos vezes menos vai ser positivo, né? Menos vezes menos vai ser positivo. E 28 vezes 4 delta é igual a 121. Pronto. Descobri o valor de delta, 121. Agora eu vou resolver a equação do segundo grau, que vocês já aprenderam, né? Vamos lá. Equação do segundo grau. X é igual a menos b, menos com menos é mais, menos b, deu mais 3, mais ou menos raiz quadrada de 121, que é 11, dividido por 2. Os positivos, 3 mais 11, 14. 14 dividido por 2, 7. Vou colocar, né? Estou resolvendo A. E o de baixo, 3 menos 11, menos 8. Menos 8 dividido por 2, passo direto, menos 4. Vou usar o número positivo, que é 7. Quais devem ser as medidas? Eu tenho a medida da altura, que é 13. Já tenho a medida da altura, que é 13. Ok? Vezes, vamos lá, largura. A largura é o próprio A, que é o 7. Seu 7, né? E eu tenho aqui, ó, A menos 3. 7 menos 3 é 4. Então, eu tenho as dimensões. Aqui, ó, já tenho, né, 13. Essa menor aqui é 4. E esse outro lado aqui é 7. Dimensões 7
4 e 13. A aula fica por aqui. Até a próxima. Obrigado.